Muito bom dia, seja mais uma vez, como é habitual aos sábados, bem-vindo aos ANSAS, onde a sua presença, como sempre, é importantíssima, como sabe. Hoje vamos falar de um tema um pouco diferente dos que temos abordado nos últimos tempos, mas que é um tema que nos dá que pensar e que nos implica a todos numa, digamos, luta conjunta, se é que assim se pode chamar, numa intenção, melhor dizendo, por conseguir os objetivos pretendidos. Para tal, e para falarmos de paz, é disso que vamos falar hoje, da paz, temos uma convidada que dispensa qualquer apresentação, a doutora Hilda Figueiredo, que tem acompanhado bem de perto esta temática e não só, numa divulgação de espetáculos e tertúlias, chamamos-lhes assim, sobre o tema que realmente é o tema da ordem do dia, dos nossos dias, e que esperamos realmente que seja um tema bem debatido para conseguirmos chegar aos objetivos pretendidos, como referi há pouco. Resta-me para já cumprimentar a doutora Hilda Figueiredo, dizer-lhe que lhe estou grata por ter vindo aos ANSAS, já estávamos para fazê-lo há uns tempos, é agora, e nada como esta altura para lhe falarmos da oportunidade que tem de ouvir falar em direto da paz. Mas daqui a pouco falaremos sobre isso. Doutora Hilda, muito obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. E muito obrigada pelo convite, somos velhas conhecidas. É verdade. Nos conhecemos há muito tempo, já trabalhámos sempre nestes objetivos da cultura, que é uma forma muito importante de contribuirmos para a paz. Sem dúvida. A cultura entre os povos, estas colaborações que vamos estabelecendo são muito importantes. Eu quero agradecer também à Rádio Jace, com quem igualmente há muitos anos colaboro, sempre que é possível vir cá, e sempre também que me convidam, mas igualmente para desejar aos nossos ouvintes um bom dia e muitas felicidades, naturalmente. Com certeza. Então, falando de paz, eu queria já focar que nós vamos ter uma atividade em Viana bastante interessante, com os oradores de respeito, e vamos falar da paz no próximo dia 13 de dezembro, não é verdade? Exatamente. O Conselho Português para a Paz e Cooperação, que é uma organização nacional de que faço parte, aliás, sou da Direção Nacional, sou Presidente da Direção Nacional já há uns largos anos, e nós procuramos incentivar e mobilizar as pessoas para a defesa da paz nos termos da Constituição da República Portuguesa, da Carta das Nações Unidas, enfim, no plano nacional, no plano internacional, somos também, no Conselho Português para a Paz e Cooperação, uma organização distinguida pela ONU como mensageiro da paz desde há muitos anos, porque realizamos este trabalho exatamente muito importante, igualmente ligados ao Conselho Mundial da Paz. Somos, aliás, coordenadores para a Europa. Realizamos ainda agora nos finais de novembro uma Assembleia Mundial da Paz, que foi em Hanoi, no Vietnã, onde participei representando o Conselho Português para a Paz e Cooperação, e onde estiveram organizações da paz de cerca de 60 países, desde a Ásia, naturalmente, mas também a Austrália, a Nova Zelândia, os países da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, também da África, embora menos, porque as situações em África não são fáceis, como sabemos, mas é importantíssimo aqui sublinhar que há muita gente, muitas organizações empenhadas nestes objetivos. Quero dizer que lá foi aprovada uma declaração final dessa Assembleia Mundial da Paz que tem estes objetivos centrais de promover a paz, de combater
a corrida aos armamentos que só conduzem à guerra, que só conduzem ao sofrimento, à morte, a cada vez mais dificuldades para a população em geral, para os que são vítimas diretas da guerra, mas também para os que são vítimas indiretas da guerra. Claro. E em Portugal nós também estamos a sentir isso. Exatamente. Porque tivemos a guerra colonial que acabou com a Revolução de Abril de 1974, mas e nunca mais, felizmente, tivemos guerras, mas estamos a sentir os efeitos das guerras noutros lados. É com base na guerra que nos dizem, enfim, que os preços estão a aumentar, que há dificuldades, embora a gente depois veja os lucros aí dos grupos económicos a subir muito. Sim. E a população a sofrer muito. Claro. Mas, enfim, tudo isto mostra a importância de nos mobilizarmos na defesa da paz. Exatamente. E contra a guerra. E é esse o nosso objetivo. E é também nesse quadro que organizamos debates, palestras por todo o país, além dos concertos pela paz, além das exposições sobre a paz, e poderemos falar um bocadinho muito disso, bem. Porque aqui em Viana também há já uma tradição de realizar várias destas iniciativas que a pandemia parou. Outra guerra. Foi outra área da guerra, é verdade. Neste caso, uma situação também bem complicada e que parou tudo, não é? E agora estamos a retomar as atividades. E esta é uma delas que vamos realizar na próxima terça-feira. Convidamos os nossos ouvintes a participarem. Vai ser pelas 18 horas, portanto, do dia 13, terça-feira, no auditório da União das Freguesias em Monserrate, no Polo de Monserrate, mesmo em frente aos Gilianos. É fácil chegar lá. É fácil de lá chegar. Tem bom caminho, onde estacionar. E é uma colaboração do Conselho Português para a Paz e Cooperação com a União dos Sindicatos de Viana do Castelo, porque é bom que os trabalhadores também se empenhem na defesa da paz, porque são até os primeiros atingidos. Começam-lhes a dizer que não é possível aumentar salários, que as empresas estão com problemas. Há dificuldades, enfim, claro. Portanto, é bom que os trabalhadores também se mobilizem, mas igualmente a juventude, nós queremos um futuro melhor para Portugal mais. E para o mundo. Cada não é? vez mais. Pronto, e por isso estarei eu. Estará também Rui Pereira, que é um professor universitário da área da comunicação e que aborda muito bem estas ligações entre a comunicação social e a forma também como se tratam as questões da guerra e da paz na comunicação social. Portanto, como estas questões do pensamento que se pretende incutir nas pessoas de que não há alternativas, é também uma forma de guerra, a guerra com psicológica e ideológica. Com certeza que sim. Estará também uma Carla Oliveira, que é uma psicóloga que trabalha em escolas, já esteve aqui a trabalhar também em escolas em Viana do Castelo, atualmente trabalha em escolas em Vila Nova de Cerveira. E Augusto Silva, que é o coordenador da União dos Sindicatos de Viana do Castelo. Tem o apoio também das freguesias aqui, da União das Freguesias, como é habitual nestas atividades que vamos realizando. E por isso convidamos os nossos ouvintes a virem à iniciativa, dia 13, terça-feira. Então estão todos convidados, não há razão para dizerem horas. Que não sabiam, não é? Às 18 horas. A hora também é boa, porque nem é junto ao jantar, nem depois. Portanto, ao fim da tarde, uma forma de passar um fim de dia diferente e interessante, acima de tudo. E esta defesa da paz, urgência do nosso tempo, tem tudo a ver realmente com o tempo que passamos, porque a paz parece que cada vez nos foge mais. Dia a dia, nós sentimos que até as pessoas estão diferentes. Há uma diferença na sociedade que é marcante. Eu já tenho falado nisto algumas vezes.
Eu estava a pensar, mal, se calhar, que depois da pandemia nós teríamos um mundo muito mais solidário e por aí fora, não é? Cheio de qualidades e que as pessoas tivessem tido tempo para pensar que a vida não pode ser só corrida a tudo e mais alguma coisa, ultrapassar sem poder, mesmo no sinal vermelho. Isto é figurado. E dei por mim um pouco decepcionada quando, depois de passar a pandemia, reparei que realmente as coisas pioraram nesse sentido e não melhoraram. Quer dizer, melhorou para alguma parte da população, talvez, mas no cômputo geral não é isso que acontece. O que é que leva as pessoas a esta pressa de viver, ultrapassando tudo e todos? O que acha do que tem visto por tanto sítio? É uma boa questão para também colocar à nossa psicóloga Carla Oliveira, que vai estar no debate na terça-feira, mas eu creio que tem a ver também com, digamos, a cultura dominante, que nos tentam fazer crer que ao salve-se quem puder, cada um faça o máximo que puder para por si próprio para enfim, se guindar, procurar um emprego, procurar subir no emprego, enfim, em que o Estado assume cada vez menos a responsabilidade que deve ter na promoção dos valores fundamentais, que são os valores de Abril da nossa Constituição da República Portuguesa, onde a solidariedade, onde a cooperação são temas centrais, incluindo nos locais, nas escolas, nas famílias, no trabalho, mas igualmente no país e até no plano internacional. A nossa Constituição está plena destes temas de cidadania, de igualdade, o artigo 13, não é? Na defesa da igualdade, todos somos iguais perante a lei, independentemente das origens, das cores das peles, dos sexos, enfim, da riqueza ou da pobreza. Pronto, perante a lei somos todos iguais, mas depois a gente vê que não é bem assim na sociedade. E o problema de género também. E depois do sexo, etc. Que as desigualdades continuam, não é? E persistem, embora caiba ao Estado criar mecanismos para que a igualdade seja possível. A gente vê o artigo 7º da Constituição da República Portuguesa a defender a solidariedade e a cooperação entre os povos de todo o mundo, a defender a diplomacia, a negociação para a resolução dos conflitos e não a guerra, a defender o desarmamento geral, simultâneo e controlado e não a instigação à guerra. Portanto, tudo isto são temas da nossa Constituição, mas que nós não vemos serem promovidos da forma que deviam. E é isso que o Conselho Português para a Paz e Cooperação procura fazer, numa visão de cidadania ativa, plena da Constituição da República Portuguesa, defendendo estes valores, seja na educação para a paz, valorizando a igualdade, a cooperação entre os jovens, a solidariedade, como alternativa à violência, como alternativa para a resolução dos conflitos que existem, que são naturais nas sociedades, mas que é necessário encontrar soluções para eles, sem entrar na violência, na guerra, etc. Portanto, a educação para a paz, nós temos várias exposições que abordam estes temas e que levamos às escolas que querem, que realizamos palestras, promovemos também trabalhos com alunos, com alguns professores. Aqui em Viana já o temos feito, por exemplo, uma professora e artista que colabora nesta área, a Fernanda Vilas Boas é uma delas, mas muitas outras pessoas que colaboram. Sim, há muita gente empenhada nestas áreas. Como também fazemos como também a cultura da paz, com os concertos pela paz,
Em Viana também já fizemos alguns e este ano também fizemos no início do ano, logo em janeiro, no final de janeiro. E agora, para o próximo ano, para 2023, já está previsto um novo Concerto pela Paz para o dia 22 de abril. Muito bem. Portanto, vamos continuar. Mais uma data para apontar na agenda, não é? Exatamente. E naturalmente que tem tido a participação de associações, de escolas artísticas, de artistas, naturalmente, claro, de associações culturais daqui da região. Dos interessados, não é verdade? Que são sempre dezenas de artistas, pequenos e grandes, adultos e crianças e jovens, a passar pelo teatro, pelo palco do Teatro Sá de Miranda. Aqui e noutros sítios, e aqui, não é? Claro, estou a falar de Viana, claro, mas é uma ação que se estende pelo país por todo todo, o país, não é? sim, por todo o país. Exatamente. Iremos também, até no próximo ano, provavelmente realizar no Norte, pela primeira vez, um grande encontro pela paz no plano nacional, porque já fizemos 2 encontros pela paz, um em Louros, outro ano passado em Setúbal. Talvez para finais do próximo ano, 2023, consigamos realizar um grande encontro pela paz no plano nacional aqui no Norte. Bem. Será a primeira vez. Para fechar bem o ano. O que mostra como também aqui no Norte se tem trabalhado bastante, claro, na defesa da paz. Vem aí os 50 anos do 25 de Abril. Estamos, por exemplo, já a programar também, e de Viana do Castelo vão participar alguns artistas, uma exposição de artistas, 50 anos de Abril, 50 artistas, que estará na Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Gaia no próximo ano, que será também inaugurada em abril do próximo ano. E esta exposição sobre a paz e abril, os 50 anos, 50 artistas, começará em Vila Nova de Gaia, e quem sabe depois se poderá ir até outros sítios, vamos ver. Então teremos uma primavera cheia de paz. Os artistas de todo o país vão participar, incluindo aqui de Viana. Já vários responderam afirmativamente, o que também é habitual, como sabemos. Claro. Há aqui uma coisa que falou dos valores e das altas instâncias não se preocuparem muito com isso. Eu acho que cabe a cada um de nós individualmente preservá-los. Se não estivermos, nem com muitas investidas das grandes organizações, nós lá chegaremos, não é? É verdade. Portanto, isto eu acho que é um problema de educação individual, e é engraçado como é que a comunicação entre nós piorou, havendo tantos meios para chegarmos até ela e para a estabelecermos da melhor maneira. E estamos a dar por uma situação que afasta cada vez mais as pessoas, inclusive se chegarmos a um restaurante, vemos uma família inteira de telemóvel na mão, e mais, já vi 2 pessoas numa mesa a comunicar pelo telemóvel, portanto, já tudo é possível. Isto é violento, acaba por ser violento também, não é? É uma forma de violência. Portanto, ela visita-nos muitas vezes, nós temos de estar atentos. Pois temos. Temos de estar atentos. E este investimento na educação de que falava há bocado, eu penso que as escolas do primeiro ciclo, que é a minha área, têm feito um trabalho extremamente interessante nesse sentido. A vários níveis, não quero dizer que estejam a fazer um trabalho pela paz, mas que vai contribuir de certa forma para mudar mentalidades, enquanto não mudar, dar ferramentas para os miúdos conseguirem crescer com outros objetivos na vida, que isso acho que é a função de quem educa. Claro. Numa altura em que a família quase está ausente dessa função, pelo trabalho, pelas horas de estudo, pelas atividades que os miúdos têm depois de sair das aulas. Há sempre uma ocupação enorme, de parte a parte, que não fomenta essa comunicação, esse investimento na dita educação.
É verdade, é um problema sério da nossa sociedade, porque o ritmo de trabalho que é imposto às famílias... E de vida, da própria vida. E de vida, digamos, a forma como se organiza a sociedade, que não tem em conta este valor essencial à sociedade, que é a família. Não tem em conta que é necessário emprego estável, com horários estáveis que tenham em conta a existência de filhos, de terceiros, não é? Sim, filhos e pais, às vezes que também estão em casa. Que estão em casa também, que também precisam de apoio, às vezes dependentes, e de facto a vida do trabalho e a vida em geral não está organizada com esses objetivos. E a desregulamentação do trabalho, os horários, tudo isso, embora se diga e se fale muito de conciliar o trabalho e a vida, mas depois não se passa de expressões bonitas, nem sei, às vezes são intenções, são apenas expressões para iludir um bocado a realidade. Às vezes nem sei se são intenções, porque se fossem intenções, havendo vontade política, era possível resolver estes temas. A grande questão é que essas medidas não são tomadas e deixa-se também não estávamos, acho que não estávamos preparados também para uma mudança destas, provavelmente. E há bocadinho falou da pandemia. É verdade que muitos de nós, eu própria no início também, admitimos que tudo isto pudesse servir para melhorar um pouco, mas é evidente que estávamos enganadas, é evidente que hoje, pensando melhor, mais do que nunca estou convencida. As pessoas não ficaram a sofrer muito com isto tudo, revoltadas, etc. E em geral... o ritmo de vida depois foi tão forte que, enfim, se esqueceram facilmente de muita coisa. De muitas coisas, exatamente. E foram envolvidas num ritmo que nem deixa tempo, às vezes, para pensar, como bem disse há pouco. E então, em relação às crianças e aos jovens, recai mais ainda sobre a escola esta responsabilidade de ser educadores, de serem professores educadores, de substituírem um pouco aquilo que a família também não faz. Mas isto dá um encargo brutal também para os professores. Muito grande. Muito grande. Eu penso que também não estão a ser devidamente valorizados em todos os aspectos. Não estou a falar só do dinheiro, e o dinheiro é importante. Sim, não. Há coisas muito importantes. Mas estou a falar da valorização em geral das carreiras, dos professores, em geral, na sociedade, tendo em conta o seu importantíssimo papel. Sem dúvida. Para o melhor e para o pior, como eu costumo dizer, não é? Nós, no Conselho Português para a Paz e Cooperação, temos vindo a promover algumas reuniões até com sindicatos de professores por reconhecermos este problema que referiu. Ou seja, do papel que cabe aos professores na educação e na educação para a paz, os seus contributos para que o mundo melhor seja possível, porque estamos a formar crianças jovens que vão ser os responsáveis do mundo futuro, e então esta preocupação é muito grande, daí a importância que estamos a dar à educação para a paz e à cultura da paz, também tendo em conta aquele princípio é que pela paz todos não somos demais. Nunca. Ou nos mobilizamos todos nessa defesa, mesmo tendo caminhos diferentes, mesmo tendo visões diferentes. Se tivermos um objetivo central, que é digamos, a defesa da paz como objetivo central e a denúncia da guerra como solução para problemas e conflitos, portanto, exigindo que haja negociações
nenhuma guerra acaba sem uma negociação, como bem sabe. Não é possível. Então, porquê que não fazem a negociação antes de fazer a guerra? Porquê que não tentam todas as negociações Boa pergunta. antes de fazer a guerra, para evitar? Não é? Exatamente, isso seria o ideal. E pronto, é esse caminho que a gente está a defender. E se toda a gente caminhar nesse sentido, os governantes não vão ter outra solução. Claro, portanto, eu sei que uma andorinha não faz a primavera, mas todas juntas... mas se todas as andorinhas se juntarem, a primavera vem aí, não é? É claro, é claro. E com este pensamento último da primeira parte, vamos ouvir uma música que a doutora Hilda trouxe para nos alegrar a nossa manhã de sábado. Até já. FM. E cá estamos nós, de novo, para conversar sobre um tema que nos preocupa a todos, que é a paz, e que o preocupa a si, com certeza, chegando à conclusão de que tem de ser uma ação conjunta para chegarmos a bom porto. Este investimento na educação de que falamos passa pela permanência do Conselho da Paz em algumas escolas, com certeza. Já foi a doutora Hilda convidada para apresentar este tema aos jovens? Sim, muitas vezes, incluindo aqui em Viana do Castelo. Antes da pandemia, chegámos a fazer algumas palestras nas escolas principais, nos agrupamentos, nas sedes, sobre temas da paz, os valores, a paz e os valores de Abril, a propósito do 25 de Abril, mas também sobre as armas nucleares, defendendo o fim das armas nucleares. Aliás, há um tratado de proibição de armas nucleares que foi assinado no âmbito da ONU em 2017, que já foi subscrito por mais de 50 países e que ainda não foi subscrito por Portugal, embora a nossa Constituição defenda o desarmamento geral, simultâneo e controlado. Então nós temos uma petição para propor que Portugal também assine o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Temos uma exposição que explica o perigo das armas nucleares e que defende a sua extinção, não é? A aplicação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, porque é evidente que não basta que as armas nucleares sejam extintas num país, se nos outros continuarem. Claro, tem que ser um desarmamento geral, simultâneo e controlado, como diz a Constituição da República Portuguesa. Daí a existência de um tratado no âmbito da ONU para que haja esse controle, não é? Pronto, e Portugal deve assiná-lo, deve promulgá-lo, deve ratificá-lo quanto antes. Claro. E nós também temos essa exposição, que também já esteve aqui numa das escolas em Viana do Castelo, mas que pode voltar, porque os alunos também vão sendo diferentes. Não é? Também temos sobre o que foram as duas grandes guerras. A Primeira Guerra, uma exposição que fizemos pela altura dos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Também temos sobre a Segunda Guerra Mundial, também na altura em que se assinalaram os números redondos, não é, do fim da Segunda Guerra Mundial. Pronto, mesmo também temos sobre a Constituição da República, os valores de Abril, a Revolução de Abril. São exposições que cedemos para as escolas, também em colaboração aqui com as juntas de freguesia, e que naturalmente podem os próprios professores, incluindo os de História, que são sempre mais sensíveis a estes temas, mas igualmente outros professores de Cidadania. Eu penso que esta área da cidadania é uma boa área para introduzir estes temas da paz, dos direitos humanos, das alternativas à violência, e que isso é útil para as próprias escolas. Claro está. Depois, também, digamos, esta cultura da paz, de
chamar a atenção não só para a música, para a poesia, para a dança, para as belas artes em geral, a pintura, a escultura, etc., cerâmica, que tratam os temas da paz, artistas que tratam os temas da paz, e temos aqui em colaboração com o Centro Cultural do Alto Minho, com o Cipriano, com a Fernanda Vilas Boas, etc., já organizámos exposições de artistas pela paz no Centro Cultural do Alto Minho. Exatamente. Também em colaboração com a Câmara Municipal e o Sá de Miranda e o Teatro Noroeste e várias organizações aqui da cidade, organizámos os concertos pela paz, de que já falei. Vamos ter um próximo no dia 22 de abril. Portanto, procuramos estas colaborações muito vastas que envolvam desde as autarquias, às escolas, às associações, aos artistas em geral, e trabalhar nos vários planos, não é? Porque esse princípio de que pela paz todos não somos demais é um princípio básico, fundamental, mas igualmente para a educação para a paz e a cultura da paz. José Saramago dizia que era preciso desenvolver a cultura da paz em alternativa à cultura da guerra, porque se reparar o que tem em geral aí a ser promovido nas televisões, etc., é a cultura da guerra. É sempre há uma violência latente em várias coisas. E não a cultura da paz. Portanto, aparece sempre a guerra ou a violência em geral como resolução dos problemas, quando é o contrário. A violência, a guerra não resolve problema nenhum, agrava-os todos. Não. E o que resolve os problemas é a cultura da paz, da negociação, da procura de objetivos comuns que possam melhorar as condições de vida da população e do mundo, e não o contrário, não é? E não pô-los em causa, e não o retrocesso. Isto, visto por outro prisma, podemos dizer que este caminhar em direção à paz tem a ver com a nossa felicidade também. Claro. Nós dizemos que o que queremos é que as pessoas sejam felizes. Esse é o objetivo central. Mas para ser feliz, naturalmente, é preciso criar condições para que cada um viva com dignidade. A vida com dignidade é uma questão central. E os poderes políticos, quaisquer que eles sejam, devem ter essa preocupação de contribuir para que as pessoas vivam com dignidade, tomando as medidas políticas necessárias aos diferentes níveis e de acordo com as diversas competências para que essa realidade possa ser possível. Os povos querem a paz. Eu não ouço os povos dizerem que querem a guerra. Claro. Os povos querem a paz. Então há que procurar todos os caminhos necessários que conduzam à paz. E não o contrário. Pronto, é esse trabalho que nós procuramos realizar e incentivando as pessoas a que não fiquem de fora. Cada um dê aquilo que tem de melhor, porque toda a gente tem algo de bom em si. Então, que dê o que tem de melhor para contribuir para que o mundo seja melhor. Porque se todos dermos, experiência também, não é? Se todos dermos o bocadinho que temos de melhor para que o mundo seja melhor, nós vamos ajudar a construir os caminhos da paz, não é? Exatamente. Que é o objetivo que eu qualquer ser humano, que eu acho que é um objetivo de qualquer ser humano. Eu acho que sim. Exato. E por isso, olha, agradeço muito esta possibilidade de aqui conversarmos sobre tudo isto. Sendo certo que também em Viana do Castelo, onde há já experiências muito interessantes, se possam ainda vir a promover outras, como já temos feito também em alguns lados, por exemplo, as caminhadas pela paz, por exemplo, os desporto pela paz. A própria ONU tem
3 ou 4 dias em que assinala aspectos centrais da paz. Por exemplo, o dia 6 de abril, a ONU, há uns anos, considerou o Dia Internacional do Desporto pela Paz e o Desenvolvimento, tendo em conta a importância que também tem o desporto. Eu lembrei-me disto porque estamos a viver aqui o Mundial, e também já temos tido muitos problemas de violência no desporto. Ora, a ONU chama a atenção para a necessidade de aproveitar o desporto para promover a paz, ou seja, a alternativa à violência, não é? Portanto, claro. A solidariedade entre as pessoas, a cooperação, a entreajuda, objetivos centrais, e não apenas a disputa. O fundamental é ganhar, claro. É ganhar. Sem olhar a meios, não é? Claro que, pois, sem olhar a meios, usando às vezes coisas incríveis. Ora, não táticas. É assim. Não é assim. O desporto é muito importante, mas faça-se do desporto um veículo de paz, de solidariedade, de cooperação entre os povos, de desenvolvimento. Pronto, o 6 de abril é esse dia e nós procuramos também assinalá-lo e sublinhar este aspecto. Depois o dia 21 de setembro, que é o Dia Internacional da Paz, que a ONU também declarou e que nós também procuramos assinalar, mas temos aqui agora o dia 10, e estamos aqui neste dia, é o Dia dos Direitos Humanos. Então nós também o assinalamos e esta é também uma bonita forma de chamar a atenção para os direitos humanos que a própria ONU faz, dia 10 de dezembro, o Dia dos Direitos Humanos, que queremos também assinalar com toda a força, e o estamos a fazer, exatamente desta forma. Muito bem. O papel da mulher na sociedade dava-nos conversa para umas horas e até que ponto é que esse papel é valorizado hoje mais, muito mais, sem dúvida, mas ainda há, eu acho, permita-me que diga isto, eu acho que ainda há muita coisa a fazer pela mulher para melhorar a sua condição em termos de tudo que se refere ao género laboral, social, etc. Penso que se subiu uma escada muito importante nesse sentido, mas acho que ainda há muito mais para fazer, implicando a própria mulher. Não sei se me estou... Sim, mas é isso mesmo. Desde a Revolução de Abril que os direitos da mulher foram reconhecidos na Constituição da República Portuguesa pela primeira vez em Portugal, em 1976, ela foi promulgada em 2 de abril de 1976, ficou consagrado o artigo 13, esse artigo da igualdade que rejeita qualquer tipo de discriminação. Mas uma coisa é estar na lei, a outra é ser cumprida. É ser cumprido. E por isso é necessário que todas as mulheres, e cada uma de per si, assuma também como esse direito que tem em todas as esferas da vida de se realizar, de defender os seus direitos. Mas, naturalmente, não cabe apenas às mulheres. Lógico. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Claro que sim. E a promoção dos direitos humanos... Estamos em Dia de Direitos Humanos. Porque também há homens que são vítimas, não claro, é? Não nos podemos esquecer. Embora a nossa cultura ancestral seja uma cultura de discriminação das mulheres, e por isso é preciso que acabe de uma vez por todas em todos os aspectos da vida. Mas cabe também, naturalmente, às mulheres empenharem-se nessa defesa. Às vezes ouço mulheres dizendo que nunca isso da discriminação não lhes diz nada, nunca se sentiram. Bom, se olharem bem
para a vida que as rodeia e aquela que vivem. De certo vão lá encontrar algumas coisas, mas pode não ser em si próprias. É preciso olhar também para as outras e para os outros. Claro, estar atento. E pronto, e estar atento. Não é só, infelizmente, na nossa sociedade, não são só as mulheres. Nós temos todo o problema aí também dos imigrantes, temos todo o problema das pessoas de outras áreas político-ideológicas, mas também etnias, etc., que ainda são discriminadas na nossa sociedade. E é preciso pôr fim a isso tudo. Ou recebemos ou não recebemos, claro, não é? A igualdade de direitos está consagrada na Constituição da República Portuguesa. O nosso artigo 13 é claro, mas depois há todos um conjunto de direitos humanos que também estão lá plasmados e que são iguais para todos, não é? Homens, mulheres, brancos, sem discriminação, negros, seja quem for, claro. Seja qual for a sua religião, a sua etnia, a sua origem, o seu género, a sua orientação sexual, etc. São todos iguais perante a lei. Claro. E esta é uma mesmo. questão central da nossa sociedade. Por isso, acabamos então da melhor maneira, neste dia que a ONU classificou, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, pronto, nesta defesa dos direitos humanos para todos, dando atenção aqui às pessoas mais discriminadas, que sem dúvida foram as mulheres na nossa sociedade, e resquícios que ainda continuam sérios, Sim, em muitas sem áreas, dúvida. nas áreas privadas e nas áreas públicas. E nas áreas privadas é preciso ver que os números são assustadores de violência doméstica, que incluem as mortes de mulheres, etc. Acaba geralmente assim, não é? E então é necessário ver também uma educação para a paz, para a igualdade, para a liberdade, para a defesa da dignidade humana. Uma questão respeito central. pelo outro, não é? No O respeito pelo outro é fundamental. Pois, a igualdade de direitos implica isso, é que eu tenho direitos, mas os outros que estão ao meu lado também têm. E a minha liberdade acaba onde começa a dos outros. Ou seja, claro. Nós temos que encontrar a tal negociação no respeito de uns pelos outros, naturalmente, onde encontremos um espaço onde todos possamos colaborar, trabalhar, procurar ser felizes sem pôr em causa os direitos e os interesses dos outros. Exatamente. Se esta questão da paz tivesse feito parte da nossa educação desde o princípio, a situação provavelmente nos dias de hoje não seria a mesma. Pois. Porque nós assistimos ao fomentar da competição, por exemplo. Se aquilo é assim, eu tenho de ser melhor. O meu filho consegue ser melhor que o filho do outro, se quiser. Tudo isto sem querer leva as pessoas a criarem uma forma de ser competitiva. O individualismo. E o individualismo, exatamente, que se traduz por uma, sei lá, por sentimentos que não interessa termos, não é? A competição o egoísmo, sadia, essas coisas todas. Sim, isso é outra coisa. É não outra coisa. Isso é outra coisa. É tal necessária. Questão do desporto pela paz, mas não só. Mas é necessário ter em conta, exatamente que vivemos em sociedade, que a área da solidariedade, da cooperação, da entreajuda, são áreas fundamentais para a vida em comum. Sim. Uma pessoa não vive sozinha. Nunca. Vive numa comunidade. É claro. E o bem-estar da comunidade deve interessar também o seu próprio bem-estar também, pois, não é? Porque é o seu próprio, exatamente, o seu próprio bem-estar. Portanto, o respeito pelos outros é o respeito por si próprio também.
porque o contribuir para que a vida na comunidade seja melhor é também contribuir para que a sua própria vida tenha melhores condições, não é? Isso é fundamental. Portanto, vamos ver se, pela nossa parte, olha, estamos a dar os contributos que podemos. E se todos dermos o nosso contributo, já é muito, não é? Nas várias áreas, pronto, sendo certo que as escolas têm aqui um papel muito importante, os professores, os educadores, mas igualmente as famílias, as autarquias. Não se pode dissociar, isto é um conjunto, não é? As organizações sociais, as associações. Um exemplo de trabalho importantíssimo para a comunidade são as associações diversas, associações de cultura, de recreio, de desporto, que fomentam este espírito de colaboração, também, de entreajuda, de vida em comum no respeito uns pelos outros para atingir objetivos, até de competição, mas com respeito pelos direitos de cada um e pelos interesses do coletivo. É isso mesmo, bom pensamento para acabar esta conversa que tinha pano para mangas, como diz o povo e diz muito bem, mas que nós estamos limitados em termos de tempo, como é lógico, e resta-me neste momento agradecer-lhe o contributo que deu hoje ao programa Usanças. Mais uma vez foi um gosto revê-la e trazê-la de novo aqui. Olha, e eu imenso gosto em a rever também. Muito obrigada. E conhecendo-a como conheço há muitos anos, o seu trabalho importantíssimo na defesa de muitos destes valores, porque ao trabalhar numa associação, ao ser dirigente associativa, está também a pugnar por estes valores, claro que sim, da cultura, do recreio, do desenvolvimento de uma comunidade, no plano da comunidade, aqui em Viana do Castelo, mas até no plano nacional, porque sei que é dirigente da Confederação Nacional das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Com muito gosto, enquanto precisarem do meu trabalho. Que é a Confederação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, que é um aderente coletivo do Conselho Português para a Paz e Cooperação, e com quem partilhamos também as responsabilidades da organização de encontros pela paz, nesta convergência muito vasta que a Confederação das Coletividades faz com as diferentes associações que sempre partilham connosco, desde os concertos pela paz até às organizações de exposições e de muitas outras atividades, incluindo os encontros pela paz. Por isso também o meu agradecimento, porque trabalhamos neste mesmo objetivo de uma sociedade melhor. Pela paz, todos não somos demais. Esse é o objetivo. Muito obrigada, doutora Hilda. Um ótimo fim de semana. E quanto a si que nos ouve, aqui fica uma possibilidade de ter um fim de dia diferente. Não se esqueça, dia 13, a União de Freguesias tem um espacinho para si. Fique bem, bom sábado, até para a semana.